Olá, queridos casais, sejam bem-vindos a esse terceiro devocional noturno dessa nossa terceira semana de Casais Ebenezer. Bem, hoje eu gostaria de começar a introduzir o assunto de disciplina, porque é um assunto que deve ser tratado quando se fala sobre criação de filhos. E por que é importante? Porque é exatamente sobre isso que fala a palavra de Deus. Eu gostaria de começar reafirmando algumas verdades. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, do verso 1 até ao verso 3, quando diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esta é uma ordem para os nossos filhos, e é uma ordem que fala em promessa, porque diz aqui que Deus é quem diz que nossos filhos devem nos obedecer. E isso deve ser feito no temor de Deus. Por esta razão, o Evangelho é importante para que os nossos filhos entendam por que é que eles têm que obedecer. Os nossos filhos precisam entender que a obediência deles é primeiramente uma obediência ao Senhor. E a desobediência deles a nós significa também desobediência ao Senhor. Mas há algo que precisa ser considerado aqui. Que a obediência aos pais, a honra aos pais, a promessa para os nossos filhos, prosperidade e longevidade, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, é claro que nós precisamos entender o que é prosperidade segundo a palavra de Deus, porque a nossa ideia de prosperidade é alguém que vai ter muito dinheiro, que vai ter uma vida financeiramente boa e abastada. E não é realidade do reino de Deus. Prosperidade no reino de Deus é viver conforme a vontade de Deus, feliz com ela e em virtude dela. E também quando fala de longevidade, fala de viver mais para servir mais a Deus. Então, nosso propósito como pais deve ser inculcar na cabeça dos nossos filhos que o objetivo principal deles é viver para a glória de Deus e se satisfazer e ser feliz nele, e que toda a sua vida vai ser em função disso. E claro que a gente sabe que isto é o dever nosso de inculcar na mente deles. Essas verdades precisam ser repassadas para eles, eles precisam compreender que essas verdades são as verdades de Deus. Aqui nós temos uma questão de obediência à autoridade. Desde o capítulo 5 de Efésios, Paulo vem falando sobre essa questão da autoridade e que as esposas devem obedecer aos seus maridos por uma questão da vontade de Deus, de que os filhos devem obedecer aos seus pais por uma questão da vontade de Deus, e como naquele tempo o escravo ele estava no contexto familiar, aqui também entra a questão dos escravos em obediência aos seus senhores, como temor ao Senhor. O que devemos lembrar aos nossos filhos é que tudo o que eles vão fazer devem levar em consideração a pessoa de Deus. E é aí onde mora o problema, porque isso não é fácil, isso não é simples, isso não é uma tarefa onde você pede para ele memorizar em um versículo e está tudo resolvido. Não, é algo que é preciso que a própria natureza dele seja combatida, porque a natureza de cada um de nós é se rebelar contra os princípios da palavra de Deus. E nós, para fazermos isso, precisamos exercer o que nos é dito. Não provocar nossos filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E a palavra de Deus, em várias vezes no livro de Provérbios, nos relembra o quão é importante nós disciplinarmos nossos filhos. Em Provérbios 3:12, fazendo uma comparação do pai humano com o pai celestial, o autor diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aqui ele está dizendo que a repreensão é um ato de amor, a disciplina ao filho é um ato de amor. Durante um tempo, muitos psicólogos, filósofos e até mesmo, digamos assim, conselheiros familiares diziam que a criança deveria ser criada livre, e nós tivemos uma sociedade terrível. Hoje, você já encontra muitos psicólogos, muitos filósofos, muitos conselheiros familiares, não estou falando de conselheiros bíblicos simplesmente, conselheiros familiares,
falando na importância de colocar limites aos nossos filhos. A Bíblia já fala isso há muito tempo. A Bíblia fala a importância de os pais disciplinarem o filho. E disciplinar significa dar um molde de vida aos nossos filhos. Disciplinar significa fazer com que eles andem num certo ritmo. E geralmente também significa consertar algo que está indo errado. E os nossos filhos precisam desse trabalho nosso, que é árduo, que muitas vezes é sacrificante, que muitas vezes até é desestimulante. Mas nós precisamos confiar no que a palavra diz. Lembra do devocional de ontem? Continuando sobre isso, o que você percebe quando o Provérbios diz a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Isso quer dizer, a disciplina que deve ser dada aos nossos filhos é um método que Deus utiliza para que aquilo que já vem arraigado no coração dos nossos filhos, que é a rebeldia, seja trocada pela obediência. É muito importante você perceber isso. É incrível como é uma dificuldade para nós pais criarmos simplesmente esse ritmo de vida de disciplinar os nossos filhos. E eu gostaria de dizer para vocês que a disciplina ela vai continuar até o dia em que os nossos filhos saírem de casa. É o modo ou a forma de disciplina que vai mudando. Mas nós precisamos entender que eles precisam viver sob disciplina. Caso contrário, nós estamos tolhindo os nossos filhos de serem conforme a vontade de Deus. Nós estamos retirando do nosso filho uma bênção que é eles poderem gozar das promessas de Deus. Essa é uma verdade. Vamos em outra palavra aqui, aquilo que eu falei para vocês, está exatamente em Provérbios 22 e 15. Ouça o que diz Provérbios 23 e 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. O que ele está dizendo claramente é que a disciplina, ainda que várias vezes repetida, feita da forma correta, da forma bíblica, a criança vai ter um final feliz. Sabe por quê? Porque Provérbios 23 e 14 vai continuar dizendo: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meus queridos pais, principalmente para você que tem filhos pequenos, e quando eu estou falando pequenos, até bebês, não retire ou não ceda a certas ideias de que seu bebê é muito pequeno e que não entende. Se você já percebe a manifestação da rebeldia de seu filho, ainda em tenra idade, ele precisa de disciplina. Quando ele começa a manifestar a sua natureza adâmica, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser corrigido. E isso é um ato de amor. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Ao invés dos pais poderem gozar a bênção de Deus, vendo seus filhos crescerem com maturidade, eles veem justamente vergonha no desenvolvimento dos seus filhos. Por quê? Porque não disciplinaram corretamente. Há filhos que chegam ao ponto de xingarem seus progenitores e chegam ao ponto até de agredirem fisicamente os seus progenitores. A autoridade dos pais é algo importantíssimo que os filhos precisam entender, que eles precisam reconhecer. Não simplesmente porque o pai, ele faz por merecer, a mãe faz por merecer essa autoridade, mas porque eles reconhecem que é uma necessidade deles em obedecer à palavra de Deus. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 29, verso 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. É uma bênção quando nós corrigimos corretamente, veja só, corretamente os nossos filhos. Porque há correção incorreta, que inclusive foge muito da Bíblia, e há correção que é correta. Os nossos filhos precisam receber a disciplina, mas a disciplina também conforme a palavra de Deus. É muito importante para eu e você
percebermos que nossos filhos precisam ser confrontados com a verdade da palavra de Deus. E aqui eu gostaria de dizer, creia nisso. Tem muitos pais que às vezes disciplinam o filho uma vez, não vê resultado, terceiro, diz, eu vou parar, vou deixar para lá. Aí às vezes vem uma outra filosofia, porque tem muitos pais que chantageiam os filhos, muitos pais que negociam com os filhos, isso não é disciplina. Isso você está apenas alimentando o egoísmo do seu filho. Você está apenas alimentando aquele ego que ele tem no coração. Ele está apenas aproveitando para manipular a situação conforme a sua vontade, o seu desejo. E aí onde mora um problema da discordância dos cônjuges. Quando pai e mãe não concordam e não agem concordantemente na disciplina dos filhos, os filhos percebem isso e começam a manipular os pais. E aí eu quero dar novamente aquele exemplo para quem acompanha os nossos estudos, já ouviram isso 1, 2, 3, talvez até mais vezes. Os pais muitas vezes que divergem na sua disciplina, os filhos tendem a saber onde eles podem atuar para fugir da disciplina. Se o filho sabe que naquela ocasião, se ele apelar para a mãe vai passar a mão por cima, ele vai apelar para a mãe. Se ele sabe que não é o pai que vai fazer naquela situação, isso ele vai apelar para o pai. Por isso é muito importante a concordância dos pais. Isso, quando eu estou falando concordância, é a concordância na ordem em relação ao filho. Isso não quer dizer que um não pode discordar do outro da maneira ou do que um disse ou do que o outro fez, mas isso não pode ser na frente dos filhos e principalmente retirando a autoridade do cônjuge. Se você, marido, viu que sua esposa deu uma ordem aos filhos e você não gostou, não achou correta, não tire isso do seu filho. Deixe ele pagar o preço da desobediência ou mesmo da ordem que lhe foi dada. Em outro momento, você e sua esposa sozinhos, você pode dizer, olha, minha querida, eu não gostei do que você fez por causa disso, mas me explique por que é que você fez. Porque é muito importante também um ao outro cônjuge perguntar por que o outro fez aquilo. Onde ele quer chegar com aquilo. Porque, às vezes, no momento um cede, no outro momento outro cede. E é muito importante essa conversa entre o casal. Por quê? Porque o maior beneficiado não são vocês dois, o maior beneficiado é o seu filho, porque vai crescer no temor de Deus, obedecendo aos pais. Mas quando um discorda do outro e retira a autoridade do outro, o maior prejudicado é o filho, porque ele vai crescer num ambiente onde ele vai manipular o ambiente e onde o seu ego vai prevalecer. Volto àquele exemplo de pais que são chantagistas, isto é, meu filho, se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu lhe dou isso, eu lhe dou aquilo. Isso é negociar, isso é chantagear o filho. O filho deve obedecer porque ele deve obediência. Isso não quer dizer que o pai não possa recompensar, não possa ser um pai que, digamos assim, presenteie o seu filho por ser um bom filho, presenteie sua filha, recompense sua filha por ser uma boa filha, mas que isso não seja um motivador deles ou que não seja uma moeda de troca entre pais e filhos. Os filhos precisam obedecer aos pais porque quem diz que eles têm que obedecer é o Senhor, independente se o pai vai recompensá-los ou não. É muito bom, principalmente, recompensar os filhos com palavras, com elogios. Recompensar os filhos com palavras que dizem para eles o quanto eles são importantes, o quanto você ama eles, o quanto eles são uma bênção para a vida de vocês, o quanto vocês são gratos por eles obedecerem. Porque muitas vezes nós só sabemos reclamar dos nossos filhos. Isso é algo que a Melanie faz muito melhor do que eu. Eu sou um reclamão com os filhos quase constante. E de vez em quando a minha esposa, ela chega e ela me diz, olha, é bom você também elogiá-los quando eles fazem algo certo, quando eles fazem algo bom. E eu tenho tentado aprender ao longo dos anos, dizer, meu filho, você fez muito bem, muito obrigado. Elogiar o filho naquilo que ele desenvolve bem, incentivá-lo. E a gente tem tentado aprender, não estou dizendo nem que a gente tenha aprendido, porque é muito importante você saber que nós estamos nessa posição
porque Deus nos deu a missão de ensinar a palavra de Deus para o povo de Deus, mas a gente sabe que a gente também precisa aprender muito, que a gente precisa corrigir erros, e é nesse temor que a gente está aqui diante de vocês, não como alguém que já deu tudo certo, porque é difícil a gente prever ou mesmo dizer que vai dar certo, porque nós só poderemos de fato ver essa verdade na revelação de Cristo. Porque muitas coisas da nossa educação só vão surgir às vezes dentro do casamento, sejam boas, sejam ruins. Por isso, nós falamos com vocês, às vezes até energicamente, mas no temor de Deus, porque nós também estamos na mesma batalha de vocês, como criar filhos no temor de Deus. Mas voltando para aquele ponto, tenha cuidado, essa questão de negociar com filhos não ajuda eles, porque eles estarão alimentando o ego deles. E muitas vezes os filhos até sugerem o que vai ser. Não, se você me der isso. Eu já vi, por exemplo, filhos magoados com o pai porque o pai não fez isso para ele. E é triste isso, porque antes de tudo, os filhos deveriam reconhecer o quanto os seus pais já fizeram por ele. E olha, com pouquíssimas exceções, a maioria dos pais faz um grande sacrifício pelos seus filhos. Uma coisa muito importante que eu vou reforçar amanhã, quando eu começar a falar sobre crianças e chegando também até a juventude. Vou repetir quando eu estiver falando sobre educação de adolescentes e jovens. A nossa influência e autoridade com eles, ela vai mudando conforme o tempo vai passando. Enquanto pequenininhos, nossa autoridade é quase como uma imposição, é como a nossa palavra e a nossa ordem. Conforme eles vão crescendo, esse tipo de autoridade vai diminuindo, porque a autoridade que nós vamos tendo com eles será a nossa influência pessoal neles. Quem nós somos, como nós agimos, que tipo de pessoas nós somos. Eles vão pegando todas as ordens e toda a teoria que foi dada para eles durante anos e vão começando a comparar com a nossa vida. A nossa influência pessoal, quando eles são pequenos, é muito pouca. Mas conforme eles vão ficando maiores, essa influência vai sendo muito importante para a nossa autoridade. Para que eles continuem confiando. Quando eles são pequenos, a confiança deles vem pela nossa palavra. Quando eles são grandes, a confiança deles vem pela nossa vida. Olha, esse é um assunto difícil e que quando eu falo com vocês, eu falo com todo temor. Porque nós temos filhos que já estão entrando para a fase de adulta, a nossa mais velha, ela está noiva, então já está começando a projetar uma vida de casada. Nós temos uma jovem e um adolescente em casa e uma criança que já está começando a ir para a adolescência. Então falamos isso com vocês com todo temor, mas certo de que eu, Melanie e vocês precisamos confiar na palavra de Deus e pedir graça de Deus para que possamos obedecer essa palavra, disciplinando os nossos filhos naquilo que é mais seguro para eles, a verdade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e até ao próximo devocional. Nosso abençoar, Ele possa ser teu contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros.